Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muito. E aí o pastor pregou no domingo, eu falei, tomara que ele não pregue exatamente o que eu quero pregar, né? Porque aí a gente tem uma continuidade. Mas o Senhor trouxe outras palavras ao meu coração. Então é um complemento daquilo que o pastor já veio falando no domingo para a gente, sobre planos, sobre promessas. E eu quero saber, quem tem promessas do Senhor aqui a se cumprir? Quem tem promessa? Todo mundo tem, né? Porque sempre o Senhor vai renovar. Eu tenho certeza que muitos aqui podem testemunhar alguma promessa que o Senhor já cumpriu. Mas o Senhor tem muito mais a fazer na nossa vida. E é isso que Ele tem gerado no meu coração nesses dias. Mas quando a gente fala de planos de Deus, é algo muito bonito, né? Quem não quer viver o plano de Deus? Eu quero. É algo muito lindo, né? Poético, os planos de Deus, que coisa maravilhosa. Só que muitas das vezes a gente não consegue realizar os planos de Deus na nossa vida porque a gente não consegue viver o processo que precisa ser vivido para que os planos e as promessas de Deus se cumpram. O Senhor não vai nos entregar nada que a gente não saiba lidar. Ele precisa nos preparar. Não é uma barganha, faça isso que eu te dou aquilo. Não é isso. É um preparo para que as promessas dele se cumpram de forma perfeita. Eu, quando fiz minha faculdade, né, ela durou 5 anos. Além da faculdade, tem estágio obrigatório, tem trabalho de conclusão de curso, mais um montão de coisa. Para depois de 5 anos pegar o meu diploma. Foi um processo, não foi? Até chegar ao meu diploma. Tem outra forma de você conseguir esse diploma legalmente, gente, legalmente. Honestamente, tem outra forma de conseguir esse diploma? Não tem. Você tem que sentar, você tem que estudar, tem que fazer a prova, tem que passar, tem que fazer o estágio. Assim também são as promessas do Senhor. Eu poderia exercer a minha profissão sem estudar? Eu até poderia, mas eu ia fazer muita besteira, né? Ainda mais se tratando de leis ou qualquer outra profissão. Assim também é a promessa do Senhor. Deus tem promessa para a sua vida, com certeza, creia nisso, não desista. Mas nós precisamos entender que o processo também vale a pena, também é precioso. E que o processo ele nos prepara para que possamos não só viver, mas desfrutar das promessas do Senhor. Amém? E a palavra que o Senhor trouxe no meu coração está lá em Josué. Só uma pequena introdução para a gente fazer um gancho com aquilo que o pastor já havia falado no domingo. Josué capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Então fica com a sua Bíblia aberta. Você que não trouxe a Bíblia hoje, acompanhe aqui no telão. Josué capítulo 1, versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém? Vou esperar mais um pouquinho, que os irmãos ainda não acharam. Amém? Que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Só até aí. Moisés foi escolhido. A última pregação que eu preguei, eu falei sobre Moisés, mas hoje eu não vou falar sobre Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel do Egito. Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Havia uma promessa para aquele povo. Qual era a promessa daquele povo? Chegar até a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que é maravilhosa. Só que, ao longo desse percurso, por causa da iniquidade de Israel, algo que era para ser mais rápido, demorou 40 anos para acontecer. O povo ficou lá no deserto durante 40 anos e, para piorar,
nem todo mundo entrou na terra prometida. Muita gente não entrou, inclusive Moisés. E quando Moisés estava perto de morrer, ele abençoou a vida de Josué. Josué, sobre a vida dele havia um espírito de sabedoria. E ele agora tinha que conduzir o povo de Israel, porque Moisés havia morrido. Ou seja, uma promessa sobre a vida de Josué estava se cumprindo. Mas aquela promessa não era só para ele. Conduzir o povo até a terra prometida era algo que não era só bom para ele, mas para todo o povo, certo? Todo mundo seria abençoado, não é mesmo? Lá no final do livro de Josué, a gente vê Josué repartindo a terra, ou seja, eles poderiam ali ter as suas casas, plantar, fazer aquilo que eles queriam fazer e não podiam enquanto estavam no Egito. Então, era uma promessa não só para Josué, mas principalmente para todo o povo de Israel. Então, quando a gente pensa em promessa, nós temos que lembrar que tudo na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Até algo que é para nós, uma promessa para nós, é para glorificar o nome do Senhor. Lá em Isaías 43:7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e os formei. Sim, eu os fiz. Então, quando a gente pensa em promessas, a gente não pode já pensar direto lá no resultado. A gente tem que pensar que tudo que nós fazemos, ou que nós recebemos, ou que iremos receber, é para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Então, Josué precisava entender que era o nome do Senhor que seria glorificado através dele. E que ele abençoaria não só a vida dele, a geração dele, mas toda a nação de Israel. Aí lá em Josué, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente sol será vosso termo. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Então aqui a gente vê o Senhor falando para Josué: eu vou cuidar de você, eu vou te sustentar, para que você conduza esse povo até a terra prometida. Os planos de Deus para a nossa vida não são só para nos abençoar. Pensa numa promessa aí que Deus já realizou na sua vida. A promessa ela pode ser individual, para você, para sua família, ou ela pode ser coletiva, para toda a igreja, certo? Eu tenho promessas para a minha vida. Assim como nossa igreja tem uma promessa, por exemplo, da gente ter um templo próprio. É uma promessa coletiva para toda a igreja. Mas vamos dizer que Deus me abençoe, eu seja contratada numa empresa multinacional e eu recebo um alto salário, e aí eu comece a contribuir mais para o plano de Deus, que é a gente ter um templo próprio. A promessa que o Senhor tem para mim é para abençoar não só a minha vida, mas a vida da igreja, a obra do Senhor, tudo aquilo que também não é só meu, a coletividade. Então, Josué entendeu que a promessa não era só para ele, mas para todo o povo de Israel. Você já entendeu isso? Que a sua promessa não é só para a sua vida, mas para abençoar toda uma geração, toda uma igreja. Você já parou para pensar a importância disso? O quanto as promessas do Senhor sobre a sua vida podem fazer diferença na sua igreja? Mas às vezes a gente tem aquele pensamento limitado, né? Senhor, faz na minha vida, tal. Mas não é só para nós. A promessa do Senhor envolve
o todo. É mais do que a gente pensa, é mais do que a gente almeja, porque os pensamentos do Senhor são muito maiores do que o nosso. Então, quando a gente fala de promessa, nós temos que pensar que todas as promessas são para glorificar o nome do Senhor. E que não são só para nós, para o nosso benefício, para nosso prazer, mas para abençoar a obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o reino do Senhor possa crescer. Amém? Você entende isso? Então vamos continuar. E aí, agora entra uma parte muito interessante, que é a parte que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Lá no versículo 6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Quando o Senhor fala isso para Josué, é muito interessante que ele repete isso várias vezes. Por que será que o Senhor repete tantas vezes, esforça-te e tem bom ânimo? Aí ele repete de novo no 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Aí lá no 9 ele repete de novo, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assim como o pastor falou no domingo, a promessa, ela tem um tempo, né? Ela passa por um tempo. Talvez alguma promessa não aconteceu na sua vida porque ainda não chegou o tempo de acontecer. Só que o Senhor nos alerta que nós precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. Por que ele alerta isso aqui para Josué? Porque vamos combinar, né, gente? O povo que Josué tinha que conduzir até a terra prometida era um povinho difícil. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram pragas no Egito, eles viram milagres no deserto, água sair da rocha, e ainda assim eles murmuravam, eles adoravam a outros deuses. Então o Senhor já vinha preparando eles. Josué, meu filho, então, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho uma promessa linda para você, mas você vai ter que ir com esse povo abençoado contigo. Tenha bom ânimo, esforça-te. E também porque, quando a gente fala de terra prometida, não era uma terra vazia não, gente. Uma terra desabitada, onde tudo lindo, eles iam chegar, iam construir suas casas. Não. Era uma terra onde havia gente morando, onde haviam povos morando, reis, fortalezas. Ou seja, além deles entrarem na terra prometida, eles precisavam conquistar aquilo. Conquistar. Tanto que quando o livro de Josué acaba, eles ainda não tinham conquistado tudo. A gente vê a continuação no livro de Juízes. Então, o Senhor já veio preparando Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Mas a terra não era prometida? Mas a terra não era maravilhosa? Não manava leite e mel? Mas é necessário entender que o processo requer que a gente se esforce e tenha bom ânimo. A promessa do Senhor para a nossa vida, os planos de Deus para a nossa vida são maravilhosos. Mas é necessário que a gente se esforce e tenha bom ânimo. Fala aí para o seu irmão, se esforce e tenha bom ânimo. Não desanime, não desista. E aí a gente vê que algumas batalhas, né, se a gente for ler o livro de Josué todo, claro que a gente não faria isso aqui, mas só para trazer um plano de fundo, o livro de Josué mostra o cuidado e a fidelidade do Senhor com o povo de Israel. Mas também prova a fidelidade do povo de Israel através de batalhas. Porque eles precisavam conquistar aquela terra. Então, eles precisavam guerrear, eles precisavam batalhar. E quando a gente está no caminho de promessas serem cumpridas nas nossas vidas, algumas batalhas a gente precisa enfrentar. Para que essas promessas se cumpram, a gente não só veja a promessa se cumprir, mas que a gente desfrute das promessas do Senhor. E algumas batalhas, elas são internas. Fala assim comigo, batalhas internas. O que são batalhas internas? São batalhas que a gente trava no nosso interior e também que a gente, às vezes, trava no nosso círculo de convivência. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa, uma mãe,
ela sofra de depressão, então ela está travando uma batalha interior no seu interior, certo? Mas vamos dizer que essa mesma mãe está orando pelo filho que se desviou. É uma batalha que ela trava no interior da sua casa, mas não no interior de si. Então, esse interior fala do nosso interior e do círculo que nos rodeia de pessoas, do nosso ciclo de amizades. Falando aqui de Josué, Josué tinha batalhas interiores dele e ali junto com o povo de Israel. E às vezes essas batalhas são até mais difíceis do que vêm de fora, que ele precisava enfrentar. Quais são as batalhas interiores que a gente precisa vencer no nosso dia a dia? O nosso emocional. Quem nunca, recebeu uma promessa e o negócio está tão difícil de acontecer que começa a desanimar, que começa a ficar triste, que começa a questionar se realmente aquilo vai acontecer. E começa a deixar o seu emocional falar mais alto, ou não, em nome de Jesus, não. Então, uma batalha interior que nós precisamos vencer é o nosso emocional. Aquilo que está dentro de nós. E na quarta-feira passada o pastor estava falando sobre ansiedade. Gente, eu tenho que falar que essa palavra é muito para mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa porque eu sou muito organizada. Então, se alguma coisa sai da minha organização, aquilo me desestabiliza. Então, a gente precisa trabalhar com o nosso emocional, com o nosso interior, para que a gente possa avançar rumo às promessas do Senhor. Então, algumas batalhas Josué precisava enfrentar. Quais são? Batalhas internas. O nosso emocional, às vezes a autoestima. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que é para mim mesmo? Pecado. Porque muitas das vezes, por causa de pecados que não foram confessados ao Senhor, não houve pedido de perdão, nós ficamos limitados e não vivemos as promessas do Senhor. O povo de Israel, por causa da iniquidade, muitos deles sequer chegaram a entrar na terra prometida. Outras batalhas internas que Josué precisava enfrentar era com o povo de Israel. Lá em Josué 3:7 diz assim: e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu penso que deve ter sido muito difícil para Josué assumir o legado de Moisés, porque Moisés, ele fez em nome do Senhor várias coisas. O mar se abriu, a água saiu da rocha, as pragas no Egito. Aí vem Josué assumir o lugar dele. Sempre tem aquela comparação, não tem? Mas Moisés fazia desse jeito. Mas Moisés era mais usado por Deus. Porque Moisés já havia abençoado Josué. Por que o Senhor precisou engrandecer o nome de Josué? Às vezes na nossa vida a gente também sofre essas guerras interiores que as pessoas querem. Por que você não faz assim? Por que você não é desse jeito? Por que você não faz daquele outro jeito? Não leva para o coração, querida. Em nome de Jesus, isso não acontece aqui. Mas se por um acaso acontecer, não leva para o coração. Pensa como você pode crescer. A Bíblia também fala que eles vinham ganhando várias guerras, Vinham conquistando o território. Mas em um dado momento, por causa do pecado de Acã, eles perderam uma batalha. Aí Josué começa a falar: mas Senhor, o que aconteceu? Por que nós perdemos essa batalha? Por que nós chegamos até aqui para ser derrotado por esse povo? Aí o Senhor fala: há pecado no meio do povo. Santifique-se e continue. Porque se vocês não se santificarem, vocês vão perder todas as guerras que vocês enfrentarem. Então isso é uma batalha interior que nós precisamos enfrentar. Olhar para dentro de nós e saber: será que eu preciso me santificar em algo? Será que eu preciso tirar algo de ruim para que eu possa continuar avançando?
Será que o meu irmão precisa de uma palavra? Porque a culpa nem era de Josué. Mas ainda assim, ele se prostrou e clamou ao Senhor por aquele povo. Mas Josué também enfrentou batalhas externas, ou seja, que não era do seu interior e que não era do povo de Israel. Por quê? A fama de Josué começou a ser muito abençoado por Deus, e o povo de Israel, todas as guerras que eles lutavam, eles venciam. A fama de Josué começou a se espalhar. Imagina, um guerreiro que o Senhor tem abençoado, que entrou na terra prometida, que está conquistando aquela terra, a fama começou a se espalhar. E aí, lá no versículo Josué 9:2, diz assim: se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Ou seja, a fama de Josué era tão grande que os reis começaram a se juntar para lutar contra Israel. Meu querido, quando você está em direção à promessa do Senhor para a sua vida, o inferno começa a ouvir aquilo que Deus tem para você, e ele vai querer pelejar contra a sua vida. São essas guerras internas, externas, que nós sofremos também. Porque você acha que a sua fama não corre, não? Claro que corre, você é filho de Deus. Imagina, meu filho está avançando, está caminhando em direção à promessa, não tá deixando que as dificuldades o vençam. O inferno vai ficar querendo te destruir. Mas em nome de Jesus nós seremos fortalecidos e continuaremos caminhando rumo à promessa do Senhor. Então Deus tem promessas para todos nós. Mas tudo na nossa vida precisa glorificar o nome do Senhor. As promessas de Deus são não só para nos abençoar, mas para abençoar toda a nossa igreja. Ao longo desse percurso, nós enfrentaremos batalhas que são interiores ou exteriores. Mas Josué foi vencedor. Se nós formos lermos mais para frente, o povo de Israel, após a morte de Josué, começou a permitir que o pecado contaminasse novamente aquele povo. Mas até o momento em que Josué viveu, durante toda a sua vida, ele conseguiu cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele conseguiu não só entrar na terra prometida, mas viver aquilo que o Senhor tinha para ele. E algumas atitudes que a gente observa na vida de Josué são importantes para nós lembrarmos e nós continuarmos avançando para as promessas que o Senhor tem para nós. A primeira coisa, Josué, ele temia o Senhor e ele era obediente. Lá em Josué 8:30 fala assim: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. E em Josué 11, capítulo 11, versículo 9, parte A, diz assim: e fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Então Josué, ele era temente ao Senhor e ele era obediente, ele era adorador. Às vezes o Senhor tem promessas para nós, mas a gente quer dar o nosso jeitinho, né? Igual o GPS, quando fica jogando a gente por atalhos. De vez em quando o GPS sabota a gente, joga a gente lá numa favela, não é? A gente poderia ter seguido pelo caminho que a gente conhece, mas não, eu vou seguir aqui o GPS. Aí cai na furada. Assim às vezes somos nós estamos caminhando em direção à promessa, mas queremos dar o nosso jeitinho, queremos fazer da nossa forma, queremos pegar atalhos para ver aquilo acontecer mais rápido. Josué nos ensina que não importa o tempo, nós precisamos ser tementes ao Senhor, nós precisamos ser obedientes e nós precisamos ser fiéis. Temer ao Senhor não é ter medo, temer ao Senhor é ser obediente, cumprir aquilo que a Bíblia diz. Ouvir a voz do Senhor, buscar conhecer o Senhor. Como você sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida? Porque muitas vezes nós estamos em busca de promessas que nem são do Senhor para nós. Aí não acontece e a gente não sabe por quê. Porque tu está pedindo uma coisa que Deus nem vai te dar.
como que a gente sabe as promessas do Senhor? Conhecendo Ele. Josué entendia isso, ele queria obedecer ao Senhor, ele era temente. Ele queria seguir os planos que o Senhor tinha traçado, mesmo que fosse difícil. E a Bíblia vai relatando, Josué venceu tantos reis, Josué venceu tantas cidades, tantos exércitos, porque ele fazia exatamente aquilo que o Senhor ordenava. Nem sempre fazer o que o Senhor ordena é fácil. Requer de nós, às vezes, sacrifícios. Mas é o que nos garante que não só viveremos a promessa do Senhor, mas desfrutaremos dela. E a segunda atitude de Josué, que nos chama a atenção, é que Josué honrava o legado de Moisés. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, só para exemplificar esse tópico. Quem lembra o nome da sua professora lá do CA? Na minha época era CA, né? Quem lembra o nome da professora? Levanta a mão. Menos da metade. Da professora da primeira série, quem lembra? Aí já não lembra, né? Quando a gente está lá na faculdade, a gente tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, que aí você homenageia os professores, o professor que te ajudou, mas tu não lembra por um instante da professora lá do CA, que foi aquela que te alfabetizou, que foi aquela que te ensinou a ler e a escrever. Às vezes a gente está caminhando em direção à promessa do Senhor e nós vamos alcançando níveis mais altos diante do Senhor e a gente começa a se esquecer do legado que passou pela nossa vida. Eu tenho 32 anos hoje. 20 anos da minha vida eu passei na casa dos meus pais, sendo pastoreada pelo meu pai. O meu pai conhece a palavra de Deus como ninguém. Um conhecedor da Bíblia, não só de revelação, mas conhecedor de estudo, de teologia, de saber o que significa, de onde veio aquela palavra, extraordinariamente. E ele sempre me incentivou a aprender mais, a estudar. Ele tem o dom do ensino. E aí, quando eu me casei, agora meu marido, meu pastor, que se parece muito com meu pai na parte, nas atitudes, no jeito de falar, mas que é totalmente diferente com relação a ministério. Meu pai é aquele homem que tem o dom do ensino, o dom de ler a Bíblia e nos ensinar. Já o meu esposo trabalha no profético. Ele lê a Bíblia, recebe revelações do Senhor, recebe revelações no dia a dia, trabalha mais no profético. Aí porque eu casei, aí agora eu casei com o profeta, eu esqueço do mestre. Porque agora eu estou num lugar mais alto, eu esqueço daquele irmão que me consolidou. Porque agora eu estou prestes a alcançar a promessa, eu esqueço do irmão que me deu o folheto para vir para a igreja. Ou a Bíblia fala que Josué caminhou com Moisés, Moisés ainda em vida, abençoou a Josué. Muitas das vezes nós nos esquecemos de honrar os nossos líderes, as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia fala, lá em Josué 11:15, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Olha o que fala agora. Nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Lá no versículo 1, a gente leu que Moisés era servo de quem? Moisés era servo de quem? De quem fala, gente? Moisés era servo de Deus. E Josué era servo de quem? De Moisés. É isso que a Bíblia está falando, não sou eu, não estou inventando, tá? Está escrito lá no versículo 1. Mas Moisés morreu. Aí Josué poderia falar assim: morreu, nem entrou na terra prometida, quem manda aqui sou eu agora, vai ser do meu jeito, da minha forma, o que Moisés fez, fez. O que passou, passou, o novo de Deus chegou. Né? Ele poderia chegar lá todo bambambam, agora quem está falando sou eu, vai ser da minha forma. Mas ele sabia que honrar o legado de Moisés traria sobre ele a bênção do Senhor. Porque a Bíblia fala que Moisés era o servo do Senhor. Moisés não entrou na terra prometida, mas nem por isso ele deixou de ser o servo do Senhor.
Josué entendia isso, Josué honrava o legado que Moisés havia deixado. Você tem honrado as pessoas que passaram pela sua vida? As pessoas que te ensinaram a palavra de Deus? As pessoas que estão próximas de você hoje? A sua liderança? Ou você fica comparando seu líder com outro? Ah, porque o líder do outro ministério faz desse jeito, tão sábio. Convive lá com ele para tu ver. E às vezes a gente deixa de honrar. E o que a gente aprendeu lá no começo? Que tudo na nossa vida é para glorificar o nome de quem? Do Senhor. Se você não honra o teu irmão que você vê, quanto mais o Senhor que você não vê. Aí às vezes a promessa do Senhor não se cumpre porque o Senhor sabe que a gente vai ficar vaidoso. Que ao invés de a gente dar glória a Ele, a gente vai querer a glória para nós. A gente vai querer que o nosso nome seja glorificado. Porque Josué podia ter simplesmente omitido o nome de Moisés. Mas não, ele fez questão de honrar, porque ele sabia que sobre a vida de Moisés havia uma bênção. E apesar de tudo que ele poderia fazer, ele honrou o legado de Moisés. O meu esposo me impulsiona a avançar aquilo que meu pai me ensinou durante muitos anos. Por isso eu tenho que honrar, não só um como o outro, os dois. Você tem honrado as pessoas que passam pela sua vida? Você tem sido um referencial para a sua geração? Porque a gente vê que a geração que vem chegando, infelizmente, vem entendendo menos ainda sobre honra. Porque a gente vem deixando isso de lado. Porque a gente vem deixando isso para lá. Que a gente que acha que o nosso líder tem a obrigação de ser nosso líder, de ser perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Moisés não era perfeito, tanto que nem na terra prometida entrou. Mas Josué entendia que não era sobre ele, era sobre Deus. Não era sobre a vida dele, era sobre o legado que ele carregava. E para que o nome do Senhor fosse glorificado. E para que o povo de Israel não se esquecesse de tudo que o Senhor já havia feito. Nós precisamos entender que, independente de onde a gente está, de que promessa que o Senhor está cumprindo, nós precisamos honrar as pessoas que o Senhor coloca do nosso lado. Um exemplo que o Senhor gerou no meu coração hoje, né? Quando eu cheguei no Ministério de Música, vai fazer 2 anos que eu estou aqui no Ministério de Música, da 25 de agosto. E aí eu cheguei aqui e falei, meu Deus, nada sei de técnica. E agora? O que eu vou fazer? Isso não justifica, tá, irmãos? Eu estou estudando pra caramba. Eu faço minha aula, toda quinta-feira eu faço minha aulinha lá, bonitinho. Mas eu falei, e agora? O Senhor me deu várias estratégias para fazer diferente. Como é que eu vou colocar isso em prática com uma galera que sabe mais do que eu? Eles poderiam ter falado, não, você nem sabe de música, tá fazendo o que aqui? Liderar a gente. Sabe menos que a gente, vai liderar a gente. Mas eles entenderam que a unção que havia sobre a minha vida, somado com a técnica deles, podia nos fazer avançar. E é isso que a gente tem que entender. Que nós precisamos honrar quem está do nosso lado, a nossa liderança, os nossos familiares que nos incentivaram. Quem foi que ganhou você para Jesus? Você honra a vida dessa pessoa? Você leva o legado dessa pessoa com você? Que às vezes a gente nem se lembra quem foi que pregou. A gente não quer nem saber. E nós precisamos resgatar isso, entender que muitas das vezes as promessas do Senhor são frustradas porque nós deixamos fundamentos importantes, que é o temor ao Senhor, a obediência, a honra. E Josué tinha um coração tratável. A Bíblia fala lá em Josué 7:10, diz assim: Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Aí lá no 7:13, parte A, diz assim: levanta-te e santifica o povo. Quando a gente fala de batalhas, parece até que a gente está falando que a gente nunca vai errar na vida, que nós somos perfeitos, mas não é assim. Nós precisamos entender que se por algum motivo nós falhamos com o Senhor, o nosso papel é ter um coração quebrantado e humilde. Se nós falhamos com o nosso irmão,
o nosso papel é ter um coração quebrantado e humilde. Pedir perdão, liberar perdão. Gente, a falta de perdão adoece não só a nossa alma, mas o nosso corpo. Às vezes a falta de perdão começa a explodir doenças no seu corpo, que você nem sabe por que aquilo está acontecendo, mas é o seu interior que está tão ruim que o seu corpo começa a demonstrar isso. Josué tinha um coração quebrantado, porque nem foi ele que errou. Mas mesmo assim ele se prostrou. E mesmo assim ele falou: eu vou cumprir, vamos santificar esse povo, vamos refazer o concerto. E nós precisamos ter um coração quebrantado. As promessas do Senhor são lindas, são verdadeiramente maravilhosas. A vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tudo que o Senhor tem para você, querido, é maravilhoso. Mas nós precisamos lembrar que há um processo. Não é algo que é para nos ferir ou para nos destruir, mas é para nos preparar, para que possamos não só receber as promessas do Senhor, mas desfrutar delas de forma plena, de forma saudável, fortalecidos. E para isso nós precisamos vencer batalhas interiores e exteriores. E como ficaremos firmes para vencer essas batalhas? Fazendo o que Josué nos deixa de exemplo, sendo temente ao Senhor, conhecendo o Senhor, buscando o Senhor, orando, conhecendo a palavra, honrando a nossa liderança, honrando o legado que nós carregamos e tendo um coração humilde e quebrantado. Quem aqui quer viver as promessas do Senhor? Amém. Então precisamos pedir para que o Senhor nos fortaleça, assim como Ele fortaleceu a Josué. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor estava sobre Josué. O Senhor fala a todo tempo: confia, eu sou contigo. Não desista, não desanime, eu sou contigo. Pode não ser fácil, mas eu sou contigo. Quer coisa melhor do que essa? O Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, onisciente, onipotente, onipresente, falar: eu estou contigo. O Senhor estava com Josué, e é isso que fazia ele forte. Não era pela força dele, mas era pela força do Senhor sobre a vida dele. Não desanime das promessas que o Senhor tem para você, não importa o tempo que você está esperando. Entenda que o processo faz parte. O período de aprendizado faz parte para você receber o seu diploma, a sua promessa lá no final. E para que você possa desfrutar dessa promessa da forma que o Senhor deseja, para que o nome dele seja glorificado e para que o reino dele continue avançando. Amém? Você pode ficar de pé nesse momento.